Graça e paz, amados irmãos. Estamos chegando à penúltima lição dessa unidade em que estamos trabalhando a questão da maturidade cristã. Então, vamos orar ao nosso Deus agradecendo por esse tempo de qualidade que nós temos tido. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor tem caminhado conosco, o Senhor tem nos ajudado, nos inspirado e nos orientado a sermos melhores, homens e mulheres mais maduros, mais firmes e mais crentes em Ti. Agora, Senhor, te agradecemos por esse início de semana, te agradecemos pelas lutas, mas principalmente pelas vitórias que temos adquirido. Entregamos as nossas famílias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades em Tuas mãos, na certeza que o Senhor está cuidando de cada detalhe a nosso respeito. Aqueles que estão enfermos, eu peço que o Senhor os visite e que o Senhor ministre a cura sobre a vida dos Teus filhos nessa hora. Nesse momento, toma as nossas vidas em Tuas mãos, faz dos nossos pensamentos cativos a Ti, para que nós possamos ouvir, guardar e assimilar a Tua palavra, para que nós possamos vivê-la no nosso cotidiano. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra na Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23, que diz assim: Portanto, para isso mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes nos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, o tema de hoje é relacionar-se com Jesus. E nós que seguimos a Jesus, que servimos a Jesus, que principalmente amamos a Jesus, temos nele o nosso espelho. E nós entendemos que olhar para Jesus nos ajuda a nós nos identificarmos como seus servos e termos em nós o mesmo comportamento que ele teve. Então, ele é funciona como o nosso parâmetro, né? Para estabelecermos relações saudáveis com os nossos irmãos e um relacionamento íntimo, principalmente com o nosso Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Então, se nós queremos ter assim um parâmetro de relacionamento, nós podemos olhar para os evangelhos, porque nos evangelhos nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo se relacionando com todo tipo de gente e sempre numa postura muito íntegra, muito correta, que deixa exemplos muito específicos para o nosso comportamento, para a nossa atitude, como referencial daquilo que devemos ser, como devemos nos portar como servas e servos do Senhor. Mas essa carta de Pedro, ela resume isso de forma muito específica, porque Pedro está falando para uma comunidade que vem sofrendo muito, né? Que está dispersa por diversos lugares e organizando-se em pequenas comunidades formadas de estrangeiros e de forasteiros. E é muito interessante que o estrangeiro, naquela época, ele vivia sob uma condição de pobreza e privação dos seus direitos. E podiam residir, podiam trabalhar, né? Tinham muitos deveres e não tinham direitos. Muito poucos direitos, vamos dizer assim. Mas a situação do forasteiro era ainda pior, porque ele não tinha o direito de residir. Então ele vivia escondido, totalmente escravizado, oprimido, subjugado, porque ele não tinha a documentação. E Pedro vai falar para essa comunidade, dizendo que apesar tanto do forasteiro quanto do estrangeiro sofrer todo tipo de opressão, de prova, de injúria, de toda a situação difícil que ele está vivendo ali, de opressão mesmo,
ele deve ter um comportamento digno do seu Senhor, porque apesar, antes de ser forasteiro, antes de ser estrangeiro, ele é um cristão. Então isso é uma coisa que nós devemos trazer para as nossas vidas. Antes de qualquer coisa, eu e você somos cristãos. Temos a identidade de Cristo. E se temos a identidade de Cristo na nossa vida, no nosso relacionamento com pessoas, nós não podemos reagir de acordo com aquilo que nos fazem. Mas nós precisamos entender que aquilo que os outros nos fazem não altera a minha identidade, não altera a minha postura, não muda quem eu sou. Por quê? Porque eu sou de Cristo, então eu vou ter sempre uma postura adequada com aquele que eu me identifico, que é o Senhor. E aí, quando a gente vai para os evangelhos, a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus de relacionamento. Eu sempre gosto de enfatizar isso. O nosso Deus ama relacionamento. Ele nos criou porque ele tinha fome de ser amado. Por isso que ele não cria seres que não tenham identidade, mas ele cria seres que têm a possibilidade de se relacionar com ele em todo o tempo, manifestar o seu amor, né? Manifestar o desejo, acolhê-lo como Senhor e Salvador, reconhecer nele essa identidade. Então, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele se relacionou com a sua família. E nesse relacionamento, a relação de Jesus com a sua família, ela sempre foi permeada pelo amor, pela proteção, pelo cuidado. Mas também passou por episódios de desconfiança. E diante de todas essas situações, né, em que ele viveu em família, em que a sua família não compreendia, ele sempre optou por seguir a vontade do Pai, a vontade divina. Então, o Senhor Jesus é um Deus de família, de relacionamento em família, que amou, que caminhou com a sua família. E isso nós precisamos entender, que como servos do Senhor, nós temos uma família e nós precisamos amar, nós precisamos respeitar, caminhar com a nossa família. Mas, acima de tudo, deve prevalecer a vontade divina para cada um de nós. E às vezes as pessoas me perguntam, como é que eu lido com isso? Como é que eu vou saber quando eu sirvo, eu ouço a vontade de Deus, eu dou prioridade a Deus ou à minha família? É a intimidade com Deus que vai nos direcionar e que vai nos dizer em que momento a vontade divina deve ser prioridade sobre todas as coisas. Até que ponto? Então, a gente aprende com Jesus que ele não abandona a sua família, mas que ele, em determinados momentos, ele soube quando optar por aquilo que Deus tinha para a vida dele e que Deus tem para a sua vida. Jesus se relacionou com os seus discípulos e discípulas. E é muito interessante que nesse relacionamento, na escolha dos seus discípulos, ele priorizou a diversidade. Pessoas de diversos ramos, de diversas áreas da sociedade. E outra coisa muito importante, ele não escolheu aqueles que já estavam prontos, mas ele escolheu aqueles que ele iria capacitar, que ele iria preparar. Então, muitas vezes, nas nossas escolhas de relacionamento, nós não queremos ter trabalho, né? Nós queremos pessoas que já cheguem pronta para nós. E não é isso que o Senhor nos ensina. Aqueles que já estão prontos, glória a Deus por isso, mas nós devemos dar prioridade àqueles que precisam, que podem ser preparados, àqueles que podem ser capacitados, àqueles que podem ser instruídos para colaborar. Então, nós podemos e devemos nos relacionar com as pessoas que estão à nossa volta, mas não só aqueles que têm a mesma formação, o mesmo entendimento do que eu e você. Então, isso é muito rico. Eu várias vezes tive a oportunidade de montar grupos de trabalho e eu sempre, Deus me direciona dessa forma, né? De trabalhar com os improváveis dessa vida. E eu sempre tive, assim, surpresas muito agradáveis, porque aqueles que eram improváveis para a sociedade demonstraram, assim, uma capacidade muito grande de
acolher a vontade de Deus, de aprender e de se transformar em líderes muito dinâmicos na presença do Senhor. Então, eu sempre gosto de trabalhar com aquilo que é improvável. Às vezes eu chego na igreja e pergunto quem prega, quem faz isso, quem faz aquilo. E aí as pessoas vão se apresentando, mas Deus também mostra aqueles que estão ali no cantinho, que nunca pregaram, que nunca oraram, que nunca fizeram isso. E quando Ele mostra, é porque Ele está dizendo que aquele também tem capacidade para desenvolver isso. Então, Deus dá essa possibilidade dessas pessoas se transformarem, né? Enquanto conviviam e aprendiam com Ele. Então, nessa convivência. A terceira coisa, Jesus se relacionava com os escribas e os fariseus. Eles criam no mesmo Deus que ele anunciava, mas tinha interpretação equivocada e diferente sobre a lei. Jesus não desistiu desse grupo. Conversava e ensinava a verdade para que se transformassem. Às vezes nós encontramos pessoas que creem em Deus, mas têm uma interpretação equivocada, diferente. E às vezes nós queremos desistir. Desisto de fulano. De fulano não tem jeito não. Vou largar para lá. Não, nós precisamos insistir. Relacionar-se com pessoas é entender que vamos nos relacionar com pessoas que têm uma interpretação diferente, mas nem por conta disso nós devemos desistir delas. Então, Jesus se relacionou também com as autoridades do Império Romano. E às vezes é difícil para as pessoas se relacionarem com aqueles que têm autoridade. Mas ele nos deixa o ensinamento que ele não desrespeitou as autoridades e em alguns momentos ele as ajudou. Então nós precisamos entender que devemos respeitar as autoridades, trabalhar com elas e, quando necessário, ajudá-las também a compreender o querer e a vontade de Deus. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Então, vamos seguir nesse processo. Quando nós falamos de relacionamento, então nós precisamos sempre ter em mente isso, que Deus é um Deus que nos chama a nós nos relacionarmos. Não fomos criados para viver isolados, não fomos criados para estar fora da sociedade. Não estamos excluídos desse mundo, estamos nesse mundo, não estamos sob o julgo desse mundo, mas nós pertencemos ao reino de Cristo. Estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, mas estamos inseridos nesse mundo para quê? Para fazer a diferença. Então, as orientações da carta de Pedro, né, para as comunidades sobre como o relacionar, como deixa Cristo como exemplo, ecoa até os nossos dias e nos dá pista de quando os nossos relacionamentos com as pessoas podem nos aproximar do próprio Deus, né? A partir da nossa postura e da nossa colocação. Então, nós precisamos entender que o amor e a sabedoria que viam do seu relacionamento com Deus Pai davam a Jesus as condições de se relacionar de forma abençoadora com as diferentes pessoas que encontrou em seu ministério. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto melhor for a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus, mais vai me habilitar e me possibilitar a ter um relacionamento saudável com as pessoas, entendendo pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas. E aí, Jesus, né, se manteve íntegro no seu agir e no seu proceder em todo o tempo. E o que é fundamental, né, para nós aprendermos com o Senhor Jesus Cristo, o mestre dos relacionamentos, vamos dizer assim, né, para nós termos um bom relacionamento com as pessoas. Primeira coisa, nós precisamos ter intimidade. A intimidade faz com que eu seja conhecido e que eu conheça. Então, quem deseja ter uma vida madura precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Deus já me conhece, mas Deus quer ser conhecido por mim. Então eu preciso me aproximar dele, eu preciso buscá-lo, eu preciso desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Nós precisamos conhecê-lo cada vez mais.
Então, busque essa intimidade, né? Investir em tempo de convivência, tempo de qualidade, disposição para conhecer e compreender sua palavra, porque é na intimidade com Jesus que conhecemos a Ele e a nós mesmos. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço, mais eu entendo o seu propósito, o seu querer. E por meio da intimidade com o Pai, nos tornamos, transformamos o nosso caráter. Então, o nosso caráter ele é moldado a partir dessa intimidade, desse relacionamento com Deus. A segunda coisa para desenvolver um relacionamento saudável com as pessoas, oração. Jesus nunca deixou de orar, nunca deixou de buscar o Pai. Então, a oração, ela é fundamental. Por quê? Porque a oração é diálogo, oração é conversa. Então, aprendemos a orar como? Orando. Às vezes as pessoas falam, eu não sei orar. Se você não praticar, você nunca vai saber. E a oração, ela é fundamental para criar intimidade. Então, é a oração, é a leitura da palavra, que é o momento que Deus fala conosco. Então, tudo isso vai colaborar para quê? Para que nós possamos ter uma vida de mais intimidade, de mais comunhão com Deus. Então, devemos sempre orar em grupo, mas também ter tempo para as nossas orações particulares, para o nosso momento de comunhão com Deus. É um espaço, é um tempo para que nós nos afastemos daquilo que nos dispersa e estarmos ali totalmente voltados para Ele, abrindo o nosso coração, falando das nossas necessidades, dos nossos medos, das nossas raivas, das nossas frustrações, de tudo aquilo que está dentro de nós. E também confiando nele, na sua graça e no seu amor. É um espaço de gratidão, é um espaço de cuidado. Então a oração é muito importante. Então se eu tenho intimidade, se eu tenho oração, essa vida de intimidade e oração vai redundar em quê? Na terceira coisa que nós precisamos ter, obediência. Muitas pessoas têm muita intimidade, conversam muito, mas têm dificuldade de ter limites, de obedecer. Então, nós precisamos ter o quê? A obediência. E a obediência, ela é consequência de uma vida de intimidade e de oração. Então, nós precisamos obedecer a Deus na confiança que Ele é o nosso Senhor e sempre sabe o que é melhor para nós. Então, confie em Deus. Quando Deus falar, ainda que você não consiga compreender, entender, confie nele, confie na sua graça, confie no seu amor. A quarta coisa, respeito. Respeitar uma pessoa significa não olhar para ela como alguém inferior, mas prezar por sua vida e o seu direito de expressão. Vivemos tempos muito difíceis e há 4 anos atrás, principalmente no cenário político do nosso país, eu vi assim um momento muito difícil, principalmente dentro da igreja. Pessoas que não se respeitavam porque tinham divergências políticas. E nós precisamos entender que nós somos irmãos em Cristo. Eu vi muitas pessoas deixando de se falarem dentro das igrejas, deixando de se relacionar, porque tinham pensamentos diferentes. Então, nós precisamos aprender a respeitar. Eu não preciso concordar com tudo que você diz, assim como você não precisa concordar com tudo que eu digo. Mas nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos entender que, acima de tudo, nós temos um Deus que é Senhor e Pai de todos nós. Então, nós não podemos permitir que os nossos laços, que os nossos vínculos fiquem estremecidos porque pensamos de forma diferente. Então, nós precisamos respeitar. E para respeitar, como eu disse, a gente não precisa, concordar com as ideias uns dos outros. Só não podemos, ao discordar, ser grosseiro, ser mal educado, desrespeitar, agredir o outro. Muitos partiram para agressão verbal, física. Então, isso é coisa muito triste, principalmente acontecendo dentro da igreja. Vendo as pessoas da mesma comunidade de fé se desrespeitando nas redes sociais. Então, esse ano é um ano de eleição e eu peço a Deus que
nós tenhamos aprendido algo, né? E que a gente não repita mais esses mesmos erros. A quinta coisa, valorização. Jesus valorizou, né? E se aproximou de todo mundo, especialmente de quem tinha menos valor pela sociedade. Então não olhe para as pessoas as medindo por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas sabem, mas que você possa olhar e ver ali que aquela pessoa foi criada por Deus, que aquela pessoa ela tem valor. Ainda que a sociedade não vislumbre nela um valor, que nós possamos identificar nela o seu valor. A sexta coisa é compaixão. E compaixão, né, essa palavra tem origem, sentir, sofrer, junto com quem sofre. Então, quando nós temos compaixão, nós sentimos e sofremos junto com quem sofre. É se importar a ponto de fazer o que estiver ao seu alcance para melhorar ou transformar a vida de alguém. Então, o Senhor Jesus Cristo, com esses exemplos, com esses ensinamentos, nos ensina a como deve ser a nossa forma de nós nos relacionarmos com o outro. Então, uma igreja madura, pessoas maduras na fé, são pessoas que elas buscam viver o exemplo do seu Pai, do seu Senhor. Então, com Jesus, como Jesus se relacionou com Deus e com as pessoas, nos desafia a mudar muita coisa na nossa vivência. Aceitar tamanho desafio é parte do processo de tornar-nos cada vez mais parecidos com o autor e consumador da nossa fé. Sermos homens e mulheres mais maduros exige de nós esse compromisso de examinarmos a nós mesmos, como temos vivido, como temos nos relacionado com Deus. E se esse relacionamento tem tido as suas fragilidades, se o meu relacionamento com Deus tem sido o relacionamento frágil, com certeza, frágil será o meu relacionamento, difícil será o meu relacionamento com as pessoas à nossa volta. E nós estamos numa igreja que precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Temos bons laços, temos bons vínculos? É verdade, temos. Somos uma igreja amorosa, mas podemos amar mais, podemos nos identificar mais com as dores uns dos outros, podemos ser mais solidários, podemos respeitar mais o pensamento do nosso irmão, podemos acolher muito mais, podemos ter mais intimidade, podemos estar mais próximos uns dos outros. Tem sido bom? Sim, tem sido bom, mas nós precisamos entender que, para nós cristãos, alguns ditados populares não estão valendo, porque tem um que diz assim, se melhorar, estraga. Não, quando nós estamos na presença do Senhor, se melhorar, fica ainda melhor. Então, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que temos para estreitar espaços. E eu gosto muito desses momentos de quando nós estamos juntos. E nessa semana nós vamos ter a nossa vigília. Essa vigília vai ser um momento que nós vamos fazer o quê? Estreitar os nossos laços com Deus e com os nossos irmãos. Por quê? Porque é um momento de troca, um momento que nós vamos estar juntos ali em comunhão, em oração, confraternização, recebendo do Senhor, compartilhando com os irmãos, recebendo do Senhor e compartilhando com os irmãos. Então isso nos faz mais ricos, vai nos deixar mais fortes, mais unidos, para que nós sejamos uma igreja que caminha com mais qualidade, com mais perseverança e mais afinada, mais entrosada. Então, que a gente não perca esses momentos de estarmos mais juntos, mais próximos, para que possamos caminhar em unidade e alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Paizinho querido, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo de qualidade e que ele seja sempre uma realidade nas nossas vidas. Tempo de qualidade contigo, tempo de qualidade com os nossos irmãos. Que nós não venhamos a reagir da forma que às vezes recebemos uma palavra dura ou que falta amor e carinho para conosco, mas que nós possamos seguir o seu exemplo, que independente daquilo que nós recebemos, nós possamos sempre dar o melhor, porque o Senhor é o nosso exemplo, o nosso referencial e assim o Senhor tem nos ajudado. Ajuda-nos, Senhor, a buscar um melhor relacionamento contigo,
e que esse melhor relacionamento contigo reflita nas nossas relações entre os nossos irmãos, entre aqueles que estão à nossa volta. Assim nós oramos, assim nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.